Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Ministério Apologético. Eu quero começar aqui agradecendo a você pela sua companhia aqui, pela sua interação, pelo seu comentário, pelo seu like, pelo seu também dislike. É muito importante você fazer parte aqui desse canal, comentando, discordando, enfim. O que vale aqui é a sua mobilização para cada vez mais nos estimularmos a estudar a palavra de Deus. Hoje eu quero dizer para você que nós vamos continuar o nosso estudo sobre o bode Azazel de Levítico 16. Mas hoje eu quero trazer para você aqui um vídeo diferente, comentando sobre esse bode à luz da Bíblia de Jerusalém. E aqui eu quero fazer algumas observações sobre a tradução dessa Bíblia e o que o autor dela, pelo menos quem traduziu Levítico 16, pensa sobre o bode Azazel. E também quero deixar um recadozinho aqui para os apologeta papagaio aqui do Brasil, que a gente tem muitos dele aqui no Brasil. Por exemplo, quando a gente lê aqui em Levítico 16, o verso 8, lançará sorte sobre os dois bodes, atribuindo uma sorte ao Senhor e a outra a Azazel. O que é que o comentarista Samuel Barbosa aqui, ele conclui sobre esse tal de bode Azazel? Lembrando que aqui esse momento é o chamado dia da expiação, onde todo Israel se juntava para fazer essa festa de renovação, de expiação, ou seja, de perdão pelos pecados. Como outros dias, não era diferente no dia da expiação. Se oferecia sacrifício todos os dias. E aqui também na festa da expiação se oferece sacrifício ao Senhor. E agora aparece a figura do chamado bode emissário ou bode Azazel na tradução hebraica do Antigo Testamento. Então o que é que Samuel Barbosa ele fala aqui na tradução sobre o bode Azazel de Levítico 16, verso 8? Vê o que ele fala, Samuel Barbosa. Azazel, como bem parece ter compreendido a versão siríaca, é o nome de um demônio que os antigos hebreus e os cananeus acreditavam que habitassem o deserto, terra árida, onde Deus não exerceria sua ação fecundante. Ou seja, uma terra árida, né? O deserto, onde Deus não agia em prol de fecundar o grão, porque é deserto e é uma terra totalmente esquecida, um lugar esquecido. Então, o que é que o comentarista Samuel Barbosa fala aqui para nós? O que é que ele pensa aqui diante da tradição bem antiga, como o siríaco e os hebreus e os cananeus? Ele diz simplesmente que essas três tradições acreditava plenamente que Azazel é um símbolo de um demônio que habitava o deserto. Então, três tradições antigas, inclusive o judeu aqui, que é os hebreus, que é a tradição aqui que nós temos que ter como ponto de interpretação desse bode de Azazel, porque é a nação de Deus deu esse ensinamento através de Moisés. Então, se ele deu esse ensinamento através de Moisés, é óbvio que o judeu, se falando de um assunto desse, dizendo que o bode Azazel o bode Azazel repreende Satanás, é porque eles sabem, porque eles receberam essa mensagem. Inclusive a tradição comenta e a tradição concorda, né? Eu que estou falando aqui, Jadson, do canal Ministério Apologético, e ninguém, é a tradição. Inclusive a tradição bem antiga também, dos cananeus, um povo aí idólatra, né? Da época de Israel ali, o povo que habitava a terra de Canaã, antes do cumprimento da profecia de que o povo de Israel seria morador daquela terra ali, porque Deus havia prometido, porque Abraão comprou. Esse povo também, que habitava em Canaã, acreditava os cananeus. E o siríaco também, outra tradição antiga, que acreditava que o bode Azazel também é um símbolo da pessoa do inimigo de Deus. Interessante que quando você vai um pouco mais à frente, quando é falado aqui no verso 22, que diz assim, ó: e o bode levará sobre si todas as faltas dele para uma região desolada. Ou seja, o bode Azazel, ele levava toda a culpa das pessoas para uma região desolada, ou seja, o bode Azazel levava todos os pecados, todas as transgressões sobre si, mas agora, ele fazia remissão pelos pecados? Não. Por que não fazia? Porque a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão, de acordo com Hebreus 9, o versículo 22. Então o que acontece? E como é que ele leva sobre si, sobre ele, os pecados e as culpas? É simples.
ele leva em sentido de ser culpabilizado por ser uma referência e um símbolo da pessoa do inimigo. Porque a gente bem sabe que a pessoa do inimigo não faz expiação pelo pecado de ninguém. Porque onde a gente sabe quem morreu por nosso pecado foi a pessoa de Jesus Cristo. Agora veja o que o comentarista chamado Samuel Barbosa, ele diz do verso 22 de Levítico 16. Deve-se notar que o bode emissário não é sacrificado a Azazel, mas leva para o deserto, morada deste demônio, as faltas do povo. Ou seja, esse bode ele não é sacrificado para Azazel, por mais que diz que é em lançar sorte a Azazel, ou em oferecido se cai o sorte para Azazel. Não é, porque não tem. Isso é só uma forma didática para ensinar alguma verdade, como por exemplo, a culpabilização ou a responsabilização do pecado sobre esse bode, não em termos de que ele faria expiação, mas que ele aqui como sendo o instrumento e o símbolo, como sendo o símbolo do instrumento do pecado, que se chama Satanás, ele é culpabilizado, figurativamente. Ele diz mais, a transferência e a expiação se faz diante do Senhor, ou seja, a transferência do pecado faz-se diante do Senhor, de acordo com Levítico 16:10, por intermédio do sacerdote, ou seja, Arão confessar os pecados do povo sobre esse bode e sobre a sua cabeça. Assim o culto já vista assume, exorcendo-se esse velho costume popular. Ou seja, ele destaca que isso era um costume popular dessa festa de expiação, da compreensão do bode como sendo uma referência a um demônio, e esse demônio inerrantemente, na verdade, é Satanás, e não tem como contradizer isso, porque a tradição judaica acreditava nisso. Mesmo que você não acredite, não tem problema, mas 3 tradições aqui foi colocada aqui, os siríacos, os hebreus e os cananeus. Mas o interessante, que eu quero destacar aqui nesse vídeo, algo interessante, é o seguinte, que esse bode que era lançado só de Azazel, ele não faz expiação pelo nosso pecado, como bem falou o comentarista Samuel Barbosa, nessa Bíblia, Bíblia de Jerusalém. Não faz. Ele só é culpabilizado, assim como eu falei aqui, e ele falou na sua transferência, por receber a culpa de todo o povo. Agora, interessante, que eu quero chegar no ponto máximo aqui desse vídeo, é que 3 tradições, um comentarista dessa Bíblia e do livro de Levítico especificamente, que é ele que traduz, acredita que Azazel é um símbolo de Satanás, como tendo o nome de Azazel. E até agora eu não vi ninguém desses apologetas aqui do Brasil, que muitas vezes são apologeta papagaio, que eles sempre, quando falar desse termo, ou desse assunto, Azazel, ele sempre coloca a mesma erudição, ou a mesma argumentação que todos os outros colocam. Aí dizer, esse bode, Azazel não pode ser Satanás, porque entra em contradição, porque os bodes eram oferecidos somente ao Senhor. Mas o texto bíblico diz que ele não era oferecido, assim, oferecido em termos de sacrificado. Ele não era. E não pode ser, porque a teologia adventista do sétimo dia, ou a igreja adventista do sétimo dia, com a sua falsa profetia Ellen White, são uma igreja diabólica e não pode ser verdade, porque eles estão errados, porque isso é meramente ensinamento de Ellen White. Aqui nós vimos 4 argumentos, 3 tradições, um comentarista chamado Samuel Barbosa, da Bíblia de Jerusalém, falando que é também Azazel é o demônio. Em termos de quê? Como eu já falei, em termos de que não ele carrega nosso pecado, sentido que vai perdoar, mas por ser responsabilizado, por isso que é lançado sobre ele, e logo mais ele é lançado no deserto e morre de fome. Quando Satanás foi aniquilado, ele vai ser afastado do planeta, da humanidade, e enfim o pecado será afastado. Agora, ninguém vê esses apologetas do Brasil fazendo vídeo em crítica a essa Bíblia de Jerusalém. Então assim, eu percebo que é meramente preconceito com a igreja adventista, porque tem outros que pensam dessa forma, que Azazel é um demônio, que é a pessoa do diabo. Mas ninguém vê ele falando, tais teólogos,
teólogo, tais, comentarista, mas só fala, os adventistas, ele, White. Chega da graça um negócio desse. Meu irmão, você não precisa acreditar assim como os adventistas acreditam, nem como eu acredito porque eu sou adventista, nem como os judeus acreditam, como Ciríaco acredita, como a tradição dos cananeus também acredita. Mas sair preenchendo o YouTube de vídeo. Ah, a igreja adventista é diabólica, porque crê que o bode de Azazel é o diabo. Não, mas porque o bode é oferecido ao Senhor, não pode. Meu irmão, você não pode fazer isso. Isso é desonestidade. Então, vocês deviam mostrar esse material, entre outros, na verdade, as pessoas aí que acompanham o teu canal, como você mesmo, Leonel, Leonel do canal Clica Aqui Não, do canal Teologueiro, né? E entre outros por aí que falam por aí, você devia mostrar esse material, que para mostrar que não é só os adventistas que crê que o bode emissário é uma referência a Satanás, mas tem muitos teólogos, tem muitos comentaristas, tem tradição, mas vocês só colocam como sendo os adventistas do sétimo dia, somente para manchar a igreja adventista, somente para querer contradizer. Mas quando você vai para a fonte primária, você percebe que a nossa compreensão é igual de Samuel Barbosa, tradição judaica, que nada tem a ver com Satanás levar os pecados sobre ele, como sendo que ele ia perdoar, mas de ser responsabilizado pela culpa dos pecados. Então eu espero que esse vídeo tenha ficado um pouco claro. Comenta aqui, a gente dá continuidade, a gente faz outro vídeo explicando alguns detalhes. Faça seu comentário, deixe seu like, deixe também seu dislike. O importante é você participar aqui do canal junto com a gente. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aguarda aí que vai chegar.